Olá, eu sou a professora Francimar Paixão e hoje nós abordaremos a disciplina Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Essa disciplina, ela compõe a estrutura curricular do curso de Psicopedagogia do Instituto IES. Nesta disciplina, nós abordaremos as concepções de alguns teóricos, como Vallon, Piaget, Vygotsky, dentre outros. Nós também apresentaremos as contribuições da psicologia para o trabalho do psicopedagogo. Quais são as contribuições que esta área do conhecimento ela pode proporcionar para que o psicopedagogo venha desenvolver suas funções de uma forma mais satisfatória, para que tenha mais segurança, mais precisão no seu fazer psicopedagógico. Então, inicialmente, nós trazemos um conceito do desenvolvimento humano. Então, Bock nos diz que o desenvolvimento humano é uma área de conhecimento da psicologia que estuda o desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos: físico, motor, intelectual, afetivo, emocional e social, desde o nascimento até a idade adulta. Refere-se ao desenvolvimento mental e ao crescimento orgânico. Então, o desenvolvimento humano nada mais é do que uma área da psicologia que vem se preocupar, que vem estudar, na verdade, o indivíduo em todos os seus aspectos, ou seja, o indivíduo de uma forma holística, desde o nascimento dele até a idade adulta, que é a idade onde ele adquire justamente a maturidade, a instabilidade em todos os seus aspectos. Então, para entendermos mais um pouco sobre o desenvolvimento humano, nós trouxemos aí algumas palavras que nos remete a este processo, né, de maturidade do ser humano. Então, desenvolvimento, crescimento, maturidade. Então, essas palavras, elas estão ou não estão interligadas, essas nomenclaturas? Então, essas expressões, elas têm significados diferentes e esse significado vão nos remeter justamente a esse processo do desenvolvimento humano. Então, realmente, elas nos causam dúvidas. Vamos entender o significado de cada uma delas e quais são as contribuições que elas podem proporcionar para o processo do desenvolvimento humano. Então, crescimento pode ser entendido pelo aumento na estrutura corporal, dado a multiplicação e aumento das células da estatura e peso, refere-se às mudanças resultantes de acréscimos de tecido. Então, o crescimento nos remete justamente ao aumento das dimensões corporais e se deve justamente a essa multiplicação das células. Então, o crescimento me remete a eu mudar, aumentar a minha estatura e aumentar o meu peso. Também a minha largura, né? Então, o crescimento me remete a esse aumento, a multiplicação, a ampliação desse quantitativo de células. Enquanto o desenvolvimento é a capacidade do ser humano de desempenhar seu próprio ritmo, é um processo de sucessivas mudanças qualitativas e quantitativas das estruturas cognitivas e motoras. Então, o desenvolvimento me remete ao amadurecimento dos órgãos, né? E esse amadurecimento, ele vai resultar justamente no aprimoramento das funções. À medida que os meus órgãos, eles vão amadurecendo, eu vou aprimorando as minhas funções, ou seja, eu vou revelando aquisições como a capacidade de coordenar os meus movimentos, de falar, de escrever, de reproduzir. Então, assim, à medida que os meus órgãos eles estão maduros, eu posso desenvolver determinadas capacidades. Já a maturidade, Bock me diz que é o momento em que o organismo está pronto para a execução de determinada atividade e não se limita ao estado adulto. Ela traz como exemplo a criança que anda com 1 ano de idade, apresenta maturidade nesta função. Ou seja, algumas crianças
elas adquirem a maturidade antes mesmo de ter a idade cronológica propícia para essa situação. Então, a maturidade me remete ao amadurecimento, né, do meu organismo, dele estar propício para eu desenvolver determinada ação. Situação, a gente tem às vezes uma menina de 15 anos que ela tem uma maturidade intelectual de uma mulher de 20 anos. Nós temos, no caso, um menino às vezes, um menino de 3 anos que ele não tem a maturidade emocional para aquela idade. Então, assim, a maturidade me remete justamente ao meu organismo estar pronto para executar determinada função. Não está relacionado à minha idade. A maturidade não tem nada a ver com a questão da minha idade cronológica. A idade cronológica simplesmente me remete ao meu tempo de vida. A maturidade me remete ao meu organismo estar pronto e predisposto para realizar determinada função. Aí nós trazemos também os fatores que influenciam o desenvolvimento e o crescimento. São os fatores internos e os externos. Os fatores internos me remetem à hereditariedade e à maturidade. Então, esses fatores internos estão relacionados à carga genética e ao amadurecimento dos aspectos físicos, emocionais e intelectuais. Então, essa carga genética é justamente a hereditariedade, é o que eu posso trazer, né, de herança dos meus pais. E o amadurecimento é justamente a maturidade dos aspectos físicos, emocionais e intelectuais. Já os fatores externos me remetem ao meio social, à alimentação e preservação da natureza. Ou seja, me remete ao conjunto de influências e estimulações ambientais e sociais. É tudo que envolve o meu contexto externo, é tudo que possa me influenciar externamente, que eu posso sofrer influências por esses elementos. Por ser externo, eles está dizendo, está fora do meu corpo, mas não significa que eu não posso sofrer essas influências. E além desses fatores, nós trouxemos uma outra imagem para que nós possamos entender que esses fatores eles vão perpassar justamente pela influência do desenvolvimento e o crescimento. E esses fatores, nessa figura nós vemos basicamente como esses fatores eles se apresentam. Os fatores externos remetem às relações sociais, os aspectos culturais, ao ambiente físico, ou seja, tudo que faz parte do meu contexto extrabiológico, fora do meu corpo, mas que eu posso ser influenciada. Já os fatores biológicos me remetem à hereditariedade, à maturação neurofisiológica, às estruturas mentais. Maturação neurofisiológica é justamente o amadurecimento, né, dos aspectos físicos, do aspecto motor, do cognitivo, eu estar maduro para eu desenvolver determinada situação. Maturação neurofisiológica me remete a eu estar maduro, está pronto para desenvolver e para realizar determinado comportamento. Tá? Estruturas mentais vão me remeter justamente à questão do meu aspecto cognitivo, o meu aspecto cerebral. Então, assim, o meu cérebro está maduro também para que eu venha desenvolver determinada ação. Então, esses fatores, percebam que não é só um fator que vai influenciar no desenvolvimento humano, mas nós vamos sofrer influência tanto dos fatores externos quanto dos fatores internos. Então, tanto do que está dentro, né, que é do meu biológico, quanto dos que estão fora. Então, eu sofro influências a partir desses dois fatores.
Então, se eu sofro influência desses dois fatores, nós trazemos qual é a importância do estudo do desenvolvimento humano. E nós trazemos essa informação que ela diz o seguinte: o fator alarmante, tanto em relação à hereditariedade como em relação ao meio, é que ambos são fornecidos pelos pais, ou seja, a carga genética eu tenho. é, eu vou ter essa carga genética, eu vou ter essa possibilidade de desenvolver determinada situação a partir do momento que eu que essa que esse fator biológico do meu pai vai me influenciar. E o meio, basicamente, nós vamos desenvolver atitude, nós vamos nos desenvolver na medida que nós convivemos com os nossos pares. E os nossos pares, os primeiros, né, o nosso primeiro berço social é a nossa família. Então, ele diz que esses dois elementos, tanto o fator genético como o fator meio, eles vão contribuir para o meu desenvolvimento humano. E esses fatores são basicamente herança dos nossos pais. Além disso, ele diz que, dentro da importância do estudo do desenvolvimento humano e crescimento, que permite conhecer as características comuns de uma faixa etária, permitindo-nos reconhecer as individualidades. Ou seja, a partir de pesquisas, de estudos acerca dessa temática do desenvolvimento e do crescimento humano, eu vou ter a possibilidade de conhecer as particularidades de uma determinada faixa etária. E a partir do momento que eu conheço essas particularidades, eu tenho a possibilidade de contribuir, no caso desta área, né, do desenvolvimento humano, dessa área da psicologia, de contribuir com a área da educação. Então, a partir do momento que eu conheço aquela minha clientela, aquele público, na área da educação, eu vou poder, no caso, eu vou planejar o que e vou também pensar em como ensinar. Então, implica em saber quem o educando é. Então, para eu poder planejar atividades, para eu poder desenvolver metodologia, para eu poder propor a utilização de determinados recursos, eu preciso conhecer a minha clientela, eu preciso conhecer o meu ser aprendente. Então, esta área do conhecimento, do desenvolvimento humano, ela vai me possibilitar essa identificação, né, e o conhecimento deste indivíduo para eu poder pensar nas possíveis propostas pedagógicas para desenvolver junto à minha turma. Então, a área do desenvolvimento humano, ela me permite justamente pensar no meu fazer pedagógico. E no caso do psicopedagogo, me vai permitir também para desenvolver minhas atribuições pensando no meu fazer psicopedagógico. Então, assim, quando se fala no desenvolvimento humano, nós temos uma divisão da evolução humana. Então, tanto os livros de biologia como os livros de psicologia têm dividido a evolução do ser humano em duas grandes fases: antes do nascimento e após o nascimento. Então, essas grandes fases, elas contemplam outras etapas, que são elas. No caso, após o nascimento, que é o pós-natal, nós temos a infância, né, que ela é compreendida pela primeira infância, segunda infância e a meninice. Nós temos também a puberdade e a adolescência, a idade adulta e a selenidade ou velhice. Então, após o nascimento, nós temos outros períodos que vão contemplar essa fase do desenvolvimento humano. E cada um, ele traz características peculiares a cada uma desse período que o indivíduo ele perpassa. Então, assim, os aspectos do desenvolvimento humano, nós temos um teórico que ele vai abordar de uma forma bastante qualitativa, porque os seus estudos e suas pesquisas buscam compreender
como se dê esse desenvolvimento humano, e as suas pesquisas elas são muito voltadas principalmente para ele faz esse diálogo da área da biologia com a área educacional, e esse teórico é Jean Piaget. Então, Jean Piaget, ele se preocupou em estudar o desenvolvimento humano. Então, para ele, o que seria o desenvolvimento humano? Esta área de conhecimento estuda o desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos, ou seja, o desenvolvimento humano para Piaget vai estudar o indivíduo, o ser, no seu dentro da sua forma holística como um todo. Ele não vai estudar o indivíduo nas suas particularidades, né? Ele vai estudar o indivíduo como um todo. Então, quais são os aspectos que vão compor o todo desse indivíduo? É o aspecto físico e motor, que nos remete ao crescimento orgânico, à maturação. Então, crescimento me remete justamente a esse meu aumento de estatura, meu aumento de peso. O nome já está dizendo, maturação no caso biológica. Na intelectual me remete ao pensamento, ao cognitivo, me remete a esta maturação, mas no sentido cerebral, neural. Tá? Afetivo, emocional me remete a eu sentir, são as minhas emoções. O social me remete às situações de interação, ou seja, a forma como eu interajo com os meus pares, a forma como eu me comporto enquanto ser social. Então, percebam que a partir da teoria do desenvolvimento humano de Piaget, nós não podemos mais olhar o indivíduo como um ser, podemos, aliás, olhar o indivíduo apenas em um aspecto. Nós temos que olhar o indivíduo como um todo. Então, quando as crianças elas apresentam, digamos assim, uma limitação ou uma dificuldade para realizar determinada atividade, eu tenho que pensar nesse indivíduo, buscar resposta para essa limitação a partir da investigação de um todo. E o psicopedagogo, esse profissional que ele vai estar o tempo todo investigando por que é que acontece ou por que não acontece determinadas situações. Então, assim, a psicopedagogia ela era uma área de conhecimento que ela vai se ocupar com o estudo do processo de aprendizagem. Então, se ela vai se ocupar com o estudo do processo de aprendizagem, ela vai ter que buscar informações justamente no processo do desenvolvimento humano de cada indivíduo, para que ela possa ter mais precisão nas suas respostas. Então, percebam que, para Piaget, como eu já falei antes, nós não podemos pensar em um único aspecto solto, mas nós temos que pensar que esses aspectos eles vão dialogar o tempo todo entre si, ou seja, eles dependem um do outro, que eu tenho que ver se o indivíduo ele está ali como um ser total, como um todo, e não pensar nas particularidades, segundo Piaget, né? Aí nós trazemos também algumas correntes da psicologia do desenvolvimento humano segundo Bock. Então, o que são essas correntes da psicologia? São teorias psicológicas formuladas acerca da constituição do psiquismo humano. Elas vêm revelar diferentes concepções das dimensões biológicas, culturais do indivíduo, assim como a forma que ele aprende, se desenvolve e as possibilidades da ação na educação. Então, assim, essas correntes da psicologia, elas buscam compreender como é que se dá esse processo de aprendizagem. Então, como eu já falei também, o psicopedagogo, esse profissional que ele vai ter que se apropriar justamente de várias situações, de vários elementos para ele viabilizar o seu fazer psicopedagógico. E a psicologia ela vai contribuir a partir da ampliação dessas teorias psicológicas, né, que vão nos remeter justamente às várias dimensões do indivíduo, no caso, nas suas dimensões biológicas, nas suas dimensões culturais, ou seja, nós vamos entender quais são as possibilidades
que nós vamos ter a partir das contribuições dessas teorias psicológicas. E aí nós trazemos a primeira concepção, que é a concepção inatista. A concepção inatista é baseada na crença de que as características e capacidade de cada ser humano, no caso, personalidade, valores, comportamentos, forma de pensar, são inatas, isso é, já nasce com o indivíduo e não sofre modificações com os estímulos ambientais. Então, na concepção inatista, ela me remete a justamente que tudo que eu vou desenvolver, tudo que eu vou aprender vai depender justamente da herança genética que eu trago, ou seja, do que é inato. E aí essa imagem nos remete a isso, tal pai, tal filho. Então, assim, filho de peixinho, peixe é. Então, tudo que eu tenho ou tudo que eu vou desenvolver, toda a minha aprendizagem, digamos assim, ela vai depender da minha herança genética, ou seja, do que eu trago, né? Do que eu trago na minha carga genética. Já a concepção ambientalista, que também é chamada de behaviorista ou comportamentalista, ela defende a ideia de que o indivíduo constrói habilidades apenas pelos estímulos recebidos pelo meio em que é inserido na vida social. Tudo depende apenas do ambiente, ou seja, na concepção ambientalista, a minha aprendizagem, o meu desenvolvimento, digamos assim, ele vai depender justamente dos estímulos externos que eu tenho. Então, todos esses estímulos externos que eu tiver, eles vão contribuir para que eu venha me desenvolver. Então, na concepção ambientalista, ela não leva em conta a carga genética que eu trago, ela leva em conta somente os fatores externos. Então, são todos os estímulos que eu tenho para que eu possa vir me desenvolver ou, no caso, também aprender, né? Já a concepção interacionista apoia-se na ideia de interação entre o organismo e o meio. A aquisição do conhecimento é entendida como um processo de construção contínua do ser humano em sua relação com o meio. Então, o nome já está dizendo. Interacionista me remete justamente da junção da minha carga genética, ou seja, do que eu trago e das influências que eu tenho, que eu sofro do meio. Então, existe uma interação, uma aglutinação desses dois elementos. O que eu trago, né, em relação à minha carga genética e a interação que eu sofro do meio. Então, assim, o meu desenvolvimento ele vai estar pautado nesses dois elementos. Aí eu trouxe aqui um recorte de uma outra imagem que ela vai nos apresentar as 3 teorias de aprendizagem, né? Visões científicas para a pesquisa da aprendizagem, inatismo, ambientalismo e interacionismo. Então, o que seria o inatismo? Conhecimento oriundo das capacidades inatas, condutas estão vinculadas aos instintos. A socialização é um instinto, ou seja, eu vou me desenvolver na medida que eu vou amadurecendo. Então, assim, todo o meu desenvolvimento ele está pautado na minha carga genética. Já o ambientalismo é justamente o ambiente interfere no conhecimento e no comportamento, ou seja, são os estímulos externos que vão influenciar o meu desenvolvimento, o meu comportamento, o meu processo de aprendizagem. E no interacionismo, a relação recíproca entre o indivíduo e o meio existe uma permanente construção. Então, assim, tudo que eu vou aprender ou todo o meu desenvolvimento, ele é resultado dessa interação do meu organismo com os fatores externos, como já foi falado antes. Aí nós trouxemos agora uma das concepções que ela é mais completa, digamos assim, né? Do ponto de vista de algumas pesquisas e de alguns teóricos, que é a concepção socio-interacionista defende a ideia de que o conhecimento ou a aprendizagem
é o resultado de uma construção social, no caso permanente também. Isto é, da interação social, cultural e ambiental do indivíduo com os referidos elementos. Então, na concepção socio-interacionista, eu não vou levar em consideração só o meio biológico e o meio, mas eu vou, aqui no caso, o meio social, eu vou levar em conta todos os outros elementos, ou seja, os elementos que são oriundos da minha interação com o cultural, com o social, com o emocional também, com o ambiental. Então, assim, na concepção socio-interacionista, ela vai abordar muitos outros elementos para que eu venha me desenvolver de uma forma harmônica, para que esse meu desenvolvimento humano ele seja um desenvolvimento que tenha um nível de completude maior, porque ele vai abarcar justamente muitos elementos para garantir essa minha interação, né, com o meio. Aliás, com todos os elementos, não só com o meio, né? E aí nós findamos com essa frase: ensinar sem levar em conta o funcionamento do cérebro seria como tentar desenhar uma luva sem considerar a existência da mão. Então, todo o processo de aprendizagem, todo o processo educacional, ou todo o processo de compartilhamento de informações, quer seja informações formais, quer seja informações informais, elas precisam de que um pré-requisito para poder a pessoa se apropriar dos saberes, dos conhecimentos, é justamente esse funcionamento do cérebro. Então, assim, toda aprendizagem e qualquer desenvolvimento humano, ele vai depender justamente do equilíbrio. E aí eu amplio mais essa frase dizendo assim, não só esse equilíbrio, o bom funcionamento do cérebro, mas o bom funcionamento de todos os aspectos que compõem o indivíduo, quer seja o seu biológico, quer seja o seu emocional, o cognitivo, o afetivo. Então, assim, para que qualquer aprendizagem aconteça, para que qualquer desenvolvimento seja um desenvolvimento, digamos, satisfatório, equilibrado, nós vamos precisar dessa harmonia, de um bom funcionamento de todos os aspectos que compõem o indivíduo, né? Então, de imediato, eu agradeço, espero ter contribuído e nós vamos dar continuidade com outros elementos em relação à psicopedagogia e a psicologia, para que possamos entender como é que se dá o processo de aprendizagem, quais são as possíveis contribuições da psicologia para o trabalho do psicopedagogo.